O Mercosul e a União Europeia selaram um acordo de livre comércio entre os dois blocos após mais de 20 anos de discussões. A resolução vinha sendo negociada oficialmente desde 1999 e já esteve prestes a ser fechada em outras vezes. O Ministério da Economia estima que o acordo deve representar um incremento de 87 bilhões e meio de dólares, cerca de 336 bilhões de reais para o Brasil em 15 anos, podendo chegar a 125 bilhões de dólares, cerca de 480 bilhões de reais. Para entendermos melhor o que significa esse acordo, principalmente para o agronegócio brasileiro, esse é o assunto de hoje, do comentário do analista de agronegócio João Pedro Cuti Dias. Bom dia, João. Bom dia a todos vocês. Um pouquinho de história primeiro. Desde o começo que começou-se a se criar o mercado comum europeu, na década de 50, os dirigentes dos países europeus eram dirigentes que sofreram as agruras da guerra, ou seja, passaram fome, comeram papel, etc, etc, etc. O que acontece? Desde aquela época, depois da guerra, há um sentimento na União Europeia de ter segurança alimentar, ou seja, produzir o máximo possível de alimentos no seu próprio território. Isso foi o grande fator que segurou qualquer acordo, não só com o Mercosul, mas com outros países. Eles fechavam o mercado de produtos agropecuários para eles e criaram alternativas. Para, por exemplo, o açúcar. Eles não podiam produzir cana-de-açúcar, começaram a produzir a partir de beterraba. Eles não tinham dificuldades de produzir carne de gado pecuária de corte, porque falta de espaço. Desenvolveram a pecuária leiteira e o abate de matriz, de descarte de matriz, passou a ser uma grande fonte de carne bovina. Somando tudo isso, esses fatores, a preocupação dos europeus em de ter a autossuficiência alimentar, foi o que segurou o processo do acordo do Mercosul com a União Europeia. Por quê? Porque aqueles produtores que iam sofrer concorrência de produtos do Mercosul mais baratos, de melhor qualidade, eles fizeram um lobby para segurar, principalmente os franceses e os irlandeses. Depois da crise de 2008, onde os recursos para o subsídio a esses produtores ficaram mais escassos e havia pressão de alguns países, como a Alemanha, por exemplo, brigando contra o aumento e lutando para diminuir os subsídios aos produtores, a situação ficou um pouco mais fácil. Por quê? Porque eles foram obrigados ou a produzir com menores custos ou sair fora do processo. Então, hoje, nesse momento, foi selado o acordo. Esse acordo é o primeiro passo, nós temos muita coisa pela frente ainda. Esse acordo tem que ser confirmado pelos congressos de todos os países participantes, tanto da União Europeia como do Mercosul. Aqui no Brasil, vai para o Congresso Nacional para autorizar esse acordo comercial. Segundo, ele não vai ser implantado amanhã, ele vai ter um prazo de adequação, vai ter uma escala para que as tarifas forem diminuídas e até, em algum momento, forem extinguidas. No nosso setor, frango e suíno melhorou a participação, ficou um pouco mais fácil a participação brasileira no mercado da União Europeia. Na carne bovina, quando começou-se a discutir esse acordo, a previsão era 300 mil toneladas ano de carne bovina que entraria no mercado europeu sem tarifação. A pressão dos franceses, dos irlandeses, reduziu para 1/3 disso. Hoje nós estamos falando em pouco mais de 90 mil toneladas. E essas 90 mil têm que ser repartidas entre Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. Ou seja, para a pecuária brasileira, pouca diferença faz. Essa cota que vai vir da União Europeia equivale a 20 dias de exportação para a China, mas pelo menos é mais um mercado que nós podemos ter para a nossa carne. Alguns setores vão ser beneficiados, frutas, por exemplo. O Brasil tem um potencial fantástico de produzir frutas tropicais, manga, melão, tem uma série de outros que têm espaço no mercado internacional. Só que nós temos que se preparar para enfrentar o quê? Não apenas a questão de concorrência comercial, mas a questão de lobbies. Na União Europeia, hoje, há uma pressão muito grande contra o Brasil por parte de algumas ONGs e por parte de alguns governos, tipos de governos, contra a questão sobre o Brasil sobre a questão de manter a Amazônia intacta. Isso aí é um fator que sempre está presente na imprensa europeia. E quando supermercados, redes de distribuição
compram produtos brasileiros, volta e meia eles colocam isso como que estão ajudando a aumentar o desmatamento da Amazônia. Ou seja, o Brasil, além da questão de técnica, além da questão sanitária, que é outro grande impasse que nós vamos ter com eles, volta e meia, ainda mais em função dos últimos 2 anos, com essas operações que foram feitas no Brasil, mostrando problema de corrupção, problema de fiscal recebendo de frigorífico, tudo isso é muito usado contra o Brasil. Então, o Ministério da Agricultura, além da questão técnica, que vai ter que marcar presença sempre, ele tem que se preocupar com essa questão política, ou seja, esse é um mercado que não é por questão de um acordo que nós vamos conquistar, é um trabalho permanente e nós temos que ter gente capaz à frente dessas negociações. E outra coisa, nós temos que ter atuar de forma decisiva em cima daqueles problemas que são usados contra o Brasil. Essa questão sanitária, por exemplo, quando deu a crise, o Ministério da Agricultura assumiu um compromisso de contratar 300 veterinários. Pelo que eu sei, até agora não foram contratados. Isso é um tapa na cara do Brasil quando eles jogam na cara da gente que a gente assume compromissos e não cumpre. No caso de bovinos, tem que definir bem claramente com os europeus qual é a rastreabilidade que vai ser adotada. No passado, até 2006, a União Europeia era um grande cliente nosso de carne bovina. E em função, basicamente, da rastreabilidade, que não foi cumprido, que estava acertado com ele, nós praticamente perdemos esse mercado, que era o principal mercado, foi lá para a 6ª ou 7ª posição. É ruim isso para o Brasil, é ruim para o setor agropecuário. Então, nós temos que ter uma missão clara, ou seja, a hora que esse acordo começar a ser implantado, nós temos que fazer uma série de ações para mantermos a nossa posição e criarmos espaço para ampliarmos, se for o caso, se for possível, a participação do Brasil nessas exportações. A indústria brasileira vai sofrer com a concorrência, isso não tem a menor dúvida. Não é por causa da indústria, é por causa do modelo que nós temos no Brasil. Nós temos um chamado algo custo Brasil. E vamos pegar um exemplo, energia elétrica, que é um insumo importantíssimo, qualquer processo industrial, qualquer processo produtivo. Mais de 40% do valor da energia elétrica são impostos. E nesse momento, a última coisa que esse governo que está com déficit, os governos, tanto a União como os estados, a última coisa que vão fazer é reduzir esse percentual. Então, isso encarece os nossos produtos. Nós temos as reformas que têm que ser feitas, que demoram para ser feitas, como o caso da reforma da Previdência e outros, para dar um pouco mais de competitividade ao Brasil. Nunca esqueçam, esses acordos é uma via de mão dupla, ou seja, nós vamos ter espaço para exportarmos alguns produtos e vamos abrirmos o mercado nosso interno para produtos da União Europeia. A União Europeia tem produtos de excelente qualidade e preços bons, em queijos, vinhos, etc. Eles vão entrar no mercado brasileiro. E esses setores que vão sofrer essa concorrência precisariam ter uma assistência melhor por parte do governo, criar, envolver toda a cadeia, como o caso do leite, nós temos condições de produzir leite para competir com eles. Lógico, nós temos que melhorar a nossa produtividade. 1.700 litros por vaca ordenhada contra 6, 7 mil litros na União Europeia, eles levam vantagem em relação a gente. Porém, nós temos produtores aqui no Brasil que produzem isso ou mais do que isso, 8, 9, 10 mil litros por vaca ordenhada. Nós temos que fazer que a média brasileira melhore. Nós temos que cuidar da questão sanitária, nós temos que cuidar da questão de higiene, ou seja, todo esse processo e usarmos aquilo que nós somos competentes. Nós temos condições, nós temos água, nós temos luz, nós temos sol, nós temos calor, nós temos condição de produzir pastagens tropicais que concorrem com qualquer outro país do mundo. O Brasil tem essa tecnologia, só que nós precisamos chegar ao produtor e organizar a cadeia dele para que nós possamos fazer frente a isso. Os acordos normalmente melhoram a população como um todo, vai ter condição de comprar autopeças, uma série de outros produtos de boa qualidade a um preço razoável. E isso é bom para a sociedade como um todo. Para o setor rural, é um grande mercado que se abre, só que nós temos que ter competência e condições de estar lá brigando por esse mercado. Nunca esquecendo que mercado a gente não ganha, mercado se conquista, e tudo que é conquistado depende de você ter que sempre lutar para mantê-lo.